Ana, você mencionou no bloco anterior, a gente vai trazer aqui também esse trecho, porque durante a entrevista para a TV Record, Lula voltou a defender a regulação das redes sociais para recolher impostos das Big Techs. O presidente vinculou as empresas de tecnologia à disseminação de notícias falsas. Abre aspas. Não é possível que essas empresas continuem ganhando dinheiro, disseminando mentiras, disseminando inverdades, fazendo provocação, campanha contra a vacina, sem levar em conta nenhum compromisso com a verdade. Fecha aspas. Segundo Lula, a falta de regulação das redes sociais coloca a democracia em risco e acusou as plataformas de lucrarem, abro aspas aqui novamente, com a disseminação do ódio no Brasil e no mundo inteiro, fecho aspas. O presidente declarou ainda que planeja conversar com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre uma possível retomada do projeto de lei que trata do tema no Congresso ou se apresenta uma nova proposta. Tá aí então, Ana, comentamos no bloco anterior sobre a interceptação da licitação da Secom, né? Sempre volta. E aí, Lula falando da importância de se regular as redes sociais e taxar também, né? Em nome da verdade. Depois eles reclamam dos memes. Mas o curioso é que essa entrevista foi ontem, né? Isso. Ontem, dia 16 de julho. O atentado do Donald Trump foi dia 13. E quem mentiu? O tempo todo. Quem escondeu? Quem desinformou? Quem propagou o ódio? É impressionante como... Primeiro que o discurso do Lula é um cheiro de naftalina, né? Aquela coisa parada no tempo, só falta ele falar... o presidente estadunidense, só está faltando isso, porque parado no tempo, não conversa com a realidade, não conversa com a própria globalização, que é bem diferente de globalismo, não entende que para o dinheiro circular é preciso diminuir impostos, isso é Economy 101, né? A curva de Laffer está lá na primeira página de qualquer livrinho de Economy for Dummies, né? Um governo que não corta na própria carne, que aumenta impostos. Aliás, falando, né, já que Donald Trump é um dos assuntos da semana, em 2017 ele passou uma reforma tributária. Os republicanos tinham a Casa e o Senado, passaram uma reforma tributária assim, corte. Vamos cortar impostos, não é essa nossa reforma aí bem mentirosa, não. E muitos economistas hoje dizem que se não fosse a reforma de 2017, quando veio a pandemia de 2020, os Estados Unidos entrariam num colapso econômico e só não entrou porque de 2017 a 2020 rodou muito dinheiro, como disse o Lula aqui, circulou muito dinheiro, presidente, porque houve corte de impostos. Corte de impostos, mais dinheiro no bolso do povo, o povo põe na economia, ele não coloca debaixo do colchão. Ele compra, ele circula o dinheiro na economia. E regulação de Big Techs, depois do 13 de julho, passamos 4 horas aqui no Outra Coisa, mostrando a vergonha que os grandes veículos de imprensa passaram no 13 de julho com desinformação, distorção e ódio, muito ódio ao presidente Donald Trump. E para fechar, Paula, o que o Lula disse basicamente, né, sobre, primeiro, essa sanha, né, censora aí de querer calar as pessoas, e sobre os impostos, ele basicamente disse: o dinheiro é seu, mas eu gasto como eu quiser. Cauti, para fechar aqui, você quer trazer uma declaração do Jorge Messias, o chefe da AGU, Advocacia Geral da União? Eu estava dando uma olhada no Twitter para ver o que está acontecendo, né? E eu percebi que não tem limite ao delírio desse governo e de seus membros, né? O Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, ou seja, é uma figura institucional muito importante, ele foi cotado para ser ministro do Supremo, teve a pachorra de escrever no Twitter quem financia os memes. Esse é o nível do problema cognitivo de muita gente lá em Brasília.
quem financia a indústria de memes? Seriam os mais humildes contemplados na reforma tributária. Contemplados o quê, cara pálida, que você vai aumentar 26,5% os impostos de todo mundo? A gente vai falar disso daqui a pouco, especialmente dos mais pobres, porque o IVA é muito regressivo, é o imposto que os mais pobres pagam, mas tudo bem. Ou seriam os mais ricos alcançados pela tributação depois de muitos anos de benefícios? Mentira também, porque o Simples Nacional e outros não são atingidos. Mas enfim, vale a reflexão. Acho que os mais pobres não gastariam seus recursos atacando os que defendem. Vamos aprofundar a justiça fiscal com firmeza e correção. Esse é o nível do advogado-geral da União que temos no Brasil. E depois vocês se surpreendem dos memes. Assim, uma risada você sepultará. Isso aí é o nível do ridículo, de falar quem financia os memes. E a única coisa que você sabe fazer é gritar: taxem todos. Esse é o lema desse governo, não é Brasil, não é ordem e progresso, mas o lema do Brasil é taxem todos. E você não sabe nem fazer uma reforma decente, porque isso aí é um absurdo que está sendo aprovado lá em Brasília.